Eu nunca imaginei que uma simples ligação de um hospital poderia fazer eu perder tudo menos. Mas essa foi a ligação que mudou minha vida. Eu sou Rafael Costa, CEO da Costa Technologies, um bilionário no ramo da tecnologia que construiu seu império a partir do nada. Dinheiro, poder, respeito, eu tinha tudo. Minha vida sempre foi feita de números, estratégias e decisões frias. E eu me orgulhava do que havia alcançado. Mas então, uma ligação inesperada mudou tudo. Era uma manhã, como qualquer outra. Eu estava me preparando para uma reunião importante com os diretores da empresa. Enquanto revisava alguns relatórios, meu telefone tocou. Era uma ligação de um hospital. Senhor Costa, aqui é o Dr. Alves, do Hospital Amedel. Eu tenho um caso urgente que precisa da sua ajuda. Sua filha, Maria Costa, está em estado crítico. Ela precisa de uma transfusão de sangue imediatamente. E apenas o senhor tem o tipo sanguíneo compatível. E o Congolais. Menha, eu não tenho filha. Eu nunca soube de uma filha. Minha mente começou a girar, tentando entender o que estava acontecendo. Minha filha. Como assim? Eu consegui balbuciar, minha voz falhando. Sim, senhor. Maria é sua filha, com a senhora Clara Costa. A situação dela é muito grave. O senhor precisa vir ao hospital agora. O mundo que eu conhecia começou a desmoronar. Clara. O nome dela soou como um eco do passado, como um pedaço de minha história que eu havia enterrado, esquecido, ou talvez até tentado esquecer. Clara. A mulher com quem compartilhei os melhores e piores momentos da minha vida. A mulher que de repente desapareceu da minha vida, sem explicações. E agora, de algum jeito, ela havia me deixado um presente. Uma filha. Eu não conseguia entender como isso aconteceu. Por que ela nunca me disse? Por que nunca me contou que eu tinha uma filha? Eu fui ao hospital rapidamente, como se o simples fato de estar lá me desse alguma resposta. Mas o que encontrei foi um turbilhão de sentimentos confusos. Eu já havia lidado com muitos desafios em minha vida profissional, mas nada me preparou para isso. Entrei na sala de emergência e, lá, encontrei Maria. Uma criança pequena, frágil, conectada a uma série de aparelhos. Ela estava pálida, quase transparente, e seus olhos estavam fechados. Mas o que me paralisou foi algo que eu não podia ignorar. Ela tinha os mesmos olhos que eu, os mesmos olhos azuis, o mesmo olhar profundo e sereno. Maria era minha filha. Eu fiquei parado olhando para ela, tentando processar o que estava acontecendo. Como uma criança com meu sangue poderia estar aqui, Hospital, precisando de mim? E eu não sabia de nada? Como pude estar tão distante dessa parte de mim? Olhei para o Dr. Alves, que estava ao meu lado. Ela vai ficar bem? Minha voz estava baixa, trêmula. Eu não sabia o que fazer. O medo tomava conta de mim. Precisamos de sua ajuda, Sr. Costa. Seu tipo sanguíneo é a única coisa que pode salvar a vida dela. Se não conseguirmos a transfusão rapidamente, o estado dela vai se agravar. Eu olhei para Maria e senti um peso enorme no peito. Ela precisava de mim. Ela era minha filha, e eu nem sabia que ela existia. Como pude falhar de uma maneira tão completa? Eu ainda estava atordoado com a situação, tentando entender o que estava acontecendo, quando meu telefone tocou novamente. Desta vez, era Clara. Eu a reconheci imediatamente, embora fosse a última pessoa com quem eu esperava falar depois de tanto tempo. Rafael, eu sei que você está confuso. Eu sei que isso é tudo muito difícil de entender. Maria, ela é sua filha. Eu nunca quis que você soubesse assim. Mas agora, não há escolha. Eu podia ouvir a tristeza na voz dela. Uma tristeza que me fez sentir como se estivesse ouvindo palavras ditas por alguém do passado. A voz que antes me parecia familiar, agora parecia distante, perdida. Clara, por que você nunca me contou? Por que manteve isso em segredo? Eu não sabia de nada. Maria é minha filha, e eu nunca soube. Como você pôde fazer isso comigo? Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Clara parecia procurar palavras para justificar o injustificável. Eu não queria que ela crescesse nesse mundo, Rafael. Eu não queria que ela sofresse com o que vem com a sua vida. Voca tem tudo, mas esse tudo não é o suficiente para dar a ela o que ela realmente precisa. Amor, cuidado, a verdadeira felicidade. Eu não podia permitir que ela fosse criada em um mundo tão distante da realidade. Eu estava furioso, mas também havia algo mais, uma sensação de culpa, de arrependimento, de uma vida perdida. Eu sabia que ela tinha razão. Eu vivi por tanto tempo preso à minha carreira,
ao meu império, que acabei negligenciando tudo o que realmente importava. Então você achou que me esconder a verdade seria o melhor para ela, que eu seria incapaz de ser pai. Você acha que eu não sou capaz de mudar? Eu não queria que ela fosse mais uma criança solitária, vivendo à sombra do que você construiu. Eu queria que ela tivesse uma chance de viver uma vida simples, sem os fardos da sua grandeza, Rafael. E agora, ela precisa de você. Ela precisa de um pai. Eu suspirei, sentindo todo o peso das palavras dela. Eu não sabia se estava mais irritado com Clara ou comigo mesmo. Mas o que era mais importante naquele momento era a vida de Maria. Ela precisava de mim, e eu precisava decidir como ser o pai que ela merecia. Depois de falar com Clara, tudo que eu queria era poder voltar no tempo e fazer as coisas de maneira diferente. Mas eu sabia que isso não era possível. A única coisa que eu podia fazer agora era ser o pai que Maria precisava. Eu me sentei ao lado dela, e pela primeira vez em minha vida, senti o peso da paternidade de uma maneira que eu nunca tinha experimentado. E eu estava ali, pronto para dar o sangue que ela precisava, mas também pronto para me entregar completamente a responsabilidade que eu nunca soubera que tinha. Enquanto o Dr. Alves preparava os materiais para a transfusão, eu senti um nó na garganta. Tudo o que eu havia conquistado, todos os meus sucessos, eram agora insignificantes diante daquilo que realmente importava. Após a transfusão de sangue, Maria começou a melhorar. Os médicos estavam confiantes de que ela iria se recuperar completamente. Mas para mim, a verdadeira luta estava apenas começando. Eu havia salvado sua vida, mas agora precisava descobrir como ser o pai dela. Algo que eu nunca havia pensado seriamente. Como eu, Rafael Costa, o homem que construiu um império com suas próprias mãos, poderia ser digno do título de pai. Eu, que vivi minha vida em torno de negócios e estratégias, sem tempo ou energia para qualquer coisa. Além disso, a primeira noite que passei no hospital ao lado de Maria foi silenciosa. Eu não conseguia dormir, não conseguia parar de pensar sobre tudo o que aconteceu. Enquanto ela dormia tranquilamente, eu fiquei observando seu rosto pequeno e vulnerável. Ela era minha filha, mas eu não sabia nada sobre ela. E ela não sabia nada sobre mim. O que eu sabia era que tudo o que ela precisaria de agora em diante seria de mim. Mas eu não tinha ideia de como dar isso a ela. No dia seguinte, depois de um rápido café da manhã no hospital, decidi que era hora de enfrentar o que estava acontecendo. Eu precisava conversar com Clara. Precisava entender o porquê de tudo aquilo. Fui até a casa dela, o lugar onde passei boa parte da minha juventude, e onde nossas histórias se entrelaçaram de maneira irreversível. Quando entrei pela porta, o silêncio foi quase opressor. Clara estava sentada no sofá, parecendo mais velha, mais cansada, como se o peso da vida tivesse finalmente lhe alcançado. Ela me olhou com um misto de culpa e compreensão, como se soubesse exatamente o que eu estava sentindo, mas não tivesse palavras para consertar o que havia sido quebrado. Rafael, ela disse, sua voz suave e vacilante. Eu sei o que você está pensando. Eu sei que você me odeia agora. Mas eu precisava fazer isso. Eu a encarei, tentando reunir toda a minha paciência. Não é sobre ódio, Clara. Eu não sei o que eu sinto. Eu tô tentando entender o que aconteceu. Como você pôde esconder isso de mim por tanto tempo, Maria? Ela é minha filha. Como você não me disse? Clara abaixou os olhos, como se as palavras a tivessem golpeado. Eu não queria que ela crescesse nesse mundo, Rafael. Eu sabia que você seria um bom pai, mas você não poderia ser o pai dela como você foi para sua carreira. Eu não podia deixar que ela fosse criada à sombra de uma vida que você nem sabia que estava levando. Eu tinha medo de que a sua ambição, o seu império, a sua busca incessante por mais, fosse a coisa mais importante da sua vida. E não ela. Eu fiquei em silêncio. Ela tinha razão. Eu havia feito da minha carreira tudo o que era importante para mim. E a ideia de ser pai nunca tinha passado pela minha mente com a mesma seriedade. Mas agora, Maria estava aqui, e eu não podia mais ignorá-la. Eu não sabia que você estava tão distante, Rafael. Clara continuou. Eu realmente achei que você nunca poderia ser o pai que ela precisaria. Mas agora que você está aqui, agora que você a salvou, eu vejo que talvez eu tenha cometido um erro. Talvez você tenha mais dentro de si do que eu imaginei. Eu respirei fundo. Eu não sei se posso ser o pai dela, Clara. Eu não sei nada sobre isso, mas eu sei que não vou abandonar ela. E não vou deixar você fazer isso sozinha. Naquela noite, depois de conversar com Clara e refletir sobre tudo o que acontecera, eu fui visitar Maria novamente. Ela estava acordada desta vez, com os olhos grandes,
observando tudo ao seu redor. Ela parecia uma versão pequena e frágil de mim, e ao mesmo tempo, não parecia minha filha de forma alguma. Eu sentia uma espécie de distância entre nós, uma lacuna que eu teria que preencher. Oi, Maria, eu disse, tentando suavizar a tensão no ar. Eu sou seu pai, Rafael. Ela me olhou por um momento, parecendo um pouco confusa, mas não parecia assustada. Ela abriu a boca para falar, mas parecia não encontrar as palavras. Então, com a voz baixa e inocente, ela perguntou: "Você vai ficar aqui comigo?" Eu não sabia o que responder. A verdade era que eu queria ficar. Eu queria tanto, mas não sabia se estava preparado para ser o tipo de pai que ela merecia. "Sim, Maria. Eu vou ficar aqui com você", eu disse, tentando sorrir. "Eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber." Ela me olhou com seus olhos azuis, e de algum modo, naquele momento, tudo pareceu certo. Eu não sabia como fazer isso. Não sabia por onde começar. Mas uma coisa eu sabia. Eu não podia deixar ela sozinha. E eu faria de tudo para ser o pai que ela merecia. Nos dias que se seguiram, eu comecei a me aproximar de Maria. A cada passo que eu dava, a cada gesto simples, percebia que minha vida estava mudando de uma forma irreversível. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas eu sabia que o que importava agora era estar lá para ela. Clara e eu começamos a conversar mais, e eu percebia que nossa relação, embora danificada, não estava irremediavelmente quebrada. Ela estava disposta a tentar, e eu também. Maria, nossa filha, era a razão de nós dois agora. E de alguma forma, isso nos unia de uma maneira nova e inesperada. Cada sorriso de Maria, cada pergunta curiosa que ela fazia sobre o mundo ao seu redor, me fazia questionar tudo o que eu havia dado como garantido. Eu tinha perdido tanto tempo. Eu tinha perdido tantas oportunidades de ser quem ela precisava que agora eu só tinha uma coisa em mente: não cometer os mesmos erros novamente. Os dias seguintes foram um turbilhão. Eu passei cada segundo livre ao lado de Maria, observando-a recuperar-se lentamente. Embora ela ainda estivesse frágil, a energia que ela transmitia me dava uma sensação de esperança que eu não experimentava há anos. Mas a verdade é que, enquanto Maria lutava pela vida, eu também estava lutando com a minha própria identidade. Eu era um homem de negócios, um líder de uma gigante do setor tecnológico, mas eu não sabia como ser pai. Cada vez que eu olhava para ela, eu me perguntava se ela me veria como o pai que ela merecia, ou se ela sentia falta de uma figura mais presente, mais carinhosa, alguém que tivesse estado com ela durante todos esses anos. Passaram-se semanas antes que eu finalmente me permitisse acreditar completamente no que estava acontecendo. Eu não sabia como agir com uma criança, como ser presente, como confortar. Eu tinha um império para administrar, mas agora Maria era minha prioridade. Pai, Maria me chamou um dia, quando estávamos sentados no jardim do hospital, onde ela havia começado a passar mais tempo. Ela olhou para mim com uma expressão curiosa, uma mistura de confiança e dúvida. Sim, Maria. Eu me agachei para ficar no nível dela, tentando disfarçar a incerteza que ainda sentia. Por que você nunca esteve com a gente? Porque eu nunca vi você antes. A pergunta foi como um soco no estômago. Eu estava preparado para tantas coisas, mas não para isso. Não para a pura, implacável sinceridade de uma criança. Eu olhei para ela, tentando encontrar as palavras certas, as palavras que poderiam explicar minha ausência, sem parecer um vilão, sem parecer que minha vida tinha sido mais importante do que a dela. Eu estava ocupado, Maria, eu disse, minha voz falhando. Mas agora, eu estou aqui, e eu vou ficar aqui. Ela me observou por um momento, como se estivesse tentando decifrar se aquilo era verdade. Depois, com um sorriso tímido, ela disse: "Eu não entendo muito, mas acho que você vai ser um bom pai." Eu fiquei sem palavras. O sorriso dela era como uma lâmina afiada, cortando a minha alma. Eu não sabia se merecia esse tipo de perdão tão fácil, se merecia ser chamado de pai, mas o que eu sabia era que a partir daquele momento eu não teria mais a opção de voltar atrás. Com o passar das semanas, Clara e eu começamos a conversar mais. A princípio, era apenas sobre Maria, sobre a saúde dela, os cuidados que ela precisava. Mas eventualmente as conversas começaram a se expandir para outros tópicos, e aos poucos eu percebia que as feridas do passado não eram tão fáceis de curar. Clara ainda estava cheia de ressentimentos, e eu, por minha vez, ainda não sabia se poderia confiar nela completamente novamente. "Rafael, eu sei que você está tentando. Eu vejo isso", Clara disse, enquanto tomávamos café em uma tarde tranquila. "Mas há algo que precisamos falar." Eu olhei para ela,
tentando interpretar a expressão dela. O que ela queria dizer? "Oh, perguntei, temendo o que ela poderia estar prestes a revelar. Eu acho que no fundo você ainda não sabe o que significa ser pai. Eu não estou dizendo isso para te criticar. Vejo você se esforçando, mas ainda vejo aquele homem distante. O homem que construiu o império e colocou tudo à frente, até as pessoas que ele dizia amar." Eu fiquei em silêncio. Eu sabia que Clara estava certa. Mas ouvir isso da boca dela, especialmente depois de tudo que passamos, foi difícil. Eu não sabia como responder. "Eu não estou tentando ser esse homem novamente, Clara," eu disse finalmente. "Eu estou tentando ser o pai que Maria merece. Eu nunca pensei que teria uma chance de ser um bom pai. E agora que eu tenho essa chance, eu não vou deixá-la escapar." Clara olhou para mim, e por um momento, parecia que ela via algo genuíno em meus olhos. Talvez ela ainda esperasse algo mais de mim, mas eu sabia que só o tempo poderia mostrar se eu realmente estava mudando. A vida no hospital foi se tornando uma rotina. Maria, agora fora de perigo, passava mais tempo fora da cama, explorando o mundo ao seu redor. Mas a recuperação não era apenas física. Ela estava começando a descobrir o que significava ser uma criança em um mundo que ela ainda estava aprendendo a entender. E eu estava começando a entender como ser uma parte fundamental desse mundo. Eu a acompanhava em todos os momentos. Quando ela brincava, quando se perguntava sobre as estrelas, sobre as árvores, sobre as pessoas que conhecia. Eu escutava com atenção, tentando absorver tudo o que ela me dizia, tentando encontrar algo que me permitisse ser um pai melhor. Às vezes, ela me perguntava sobre minha vida, sobre o que eu fazia, e eu tentava explicar de forma simples, para que ela entendesse que meu trabalho não era o que mais importava agora. "Pai, o que você faz no seu trabalho?" ela me perguntou um dia, enquanto estávamos em um parque perto do hospital. Ela estava brincando com um cachorrinho, e parecia tão leve, tão alegre. "Eu trabalho para que outras pessoas possam ter o que precisam," eu disse. "Eu tento construir coisas para que o mundo seja um lugar melhor." Ela olhou para mim com seus olhos curiosos. "Então, você ajuda as pessoas?" "Sim, eu ajudo. Você me ajuda também, né?" Eu parei, surpreso com a pergunta. Mas ao olhar para ela, com seu sorriso simples e verdadeiro, eu soube que a resposta não podia ser outra. "Sim, Maria. Eu vou te ajudar sempre." Cada dia ao lado de Maria era uma descoberta. Cada risada dela, cada sorriso, cada gesto de carinho que ela me dava, me lembrava de como eu havia falhado em tantas coisas na minha vida. Mas, agora, eu tinha a chance de acertar. Eu tinha a chance de ser um pai. E isso, por mais difícil que fosse, era a única coisa que eu realmente queria agora. Enquanto eu começava a entender o que significava ser um pai, a cada passo que eu dava, Clara e eu também tentávamos encontrar um novo caminho. Não seria fácil, mas Maria nos unia de uma forma que não poderíamos mais ignorar. Eu sabia que tinha muito a aprender, mas uma coisa era certa. Agora, eu não estava mais sozinho. A vida com Maria começou a criar um ritmo próprio. Ao longo dos dias, eu fui me adaptando a uma nova rotina, menos algo que nunca imaginei ser capaz de fazer. Cada manhã, quando eu acordava e via aquele sorriso tímido dela, sentia que estava ganhando um pouco mais de controle sobre o que parecia ser um mundo completamente novo. A tarefa de ser pai não era fácil, mas aos poucos eu estava começando a entender como fazer isso. Mas, com essa nova responsabilidade, também vinham novas dúvidas. Eu não sabia como equilibrar o mundo de negócios que eu construí com a necessidade de estar presente para Maria. O telefone tocava toda hora, e os compromissos se acumulavam. Mas eu não podia mais simplesmente sair correndo a qualquer momento. Cada vez que a porta do escritório se fechava e eu estava em casa com Maria, uma sensação de culpa me consumia. Será que eu estava realmente dando o melhor de mim? Era uma tarde chuvosa, quando eu percebi que tinha que tomar uma decisão difícil. O telefone tocou novamente, e ao olhar a tela, vi que era o departamento financeiro da Costa Technologies. Uma reunião urgente, que eu não poderia adiar. Maria estava brincando no quarto, um pouco mais calma, depois de um dia agitado. Eu a observei de longe, sentindo aquele peso na barriga, menos a tensão de saber que eu não poderia estar lá para ela dessa vez. "Senhor Costa, temos um problema sério com os investidores. Precisamos da sua presença agora." A voz do diretor financeiro era incisiva, sem espaço para tergiversação. Eu olhei para o relógio. A reunião estava marcada para as 18 horas. Maria ainda não tinha jantado. Ela ficaria com a babá, que começaria em meia hora. Mas eu sabia o
que isso significava. Eu estaria ausente novamente, no momento em que Maria mais precisava de mim. Fechei os olhos, por um momento, tentando me convencer de que eu precisava fazer isso. Eu estava construindo algo para o futuro dela, para nós dois, para nossa segurança. Mas ao mesmo tempo, uma voz dentro de mim me dizia que, se eu não estivesse presente agora, poderia ser tarde demais para recuperar o tempo perdido. Com um suspiro pesado, aceitei. Eu estarei lá em breve, depois da reunião. Já era noite quando eu cheguei em casa. As luzes estavam apagadas, exceto pela da cozinha, onde Maria estava sentada, aparentemente comendo sozinha. Ela me olhou quando entrei e sorriu. Mas logo percebi que algo estava diferente. Ela estava quieta demais. Sua expressão parecia mais velha do que a sua idade, como se ela soubesse, de alguma forma, que eu havia perdido mais uma chance de estar com ela. Oi, papai, ela disse com um tom suave, como se estivesse tentando esconder algo. Oi, filha, eu respondi, indo até ela e me abaixando ao seu lado. Você está bem? Ela assentiu, mas não disse mais nada. A babá já havia ido embora, e o silêncio entre nós ficou desconfortável. Eu sabia o que estava acontecendo. Ela estava se acostumando com a ideia de que eu não estaria sempre lá, que a minha presença era limitada por algo que estava além de mim. Ela merecia mais. Eu sinto muito, Maria, eu disse, tentando esconder a culpa que me consumia. Eu sei que eu deveria estar aqui mais, mas eu prometo que estou tentando para nós dois. Preciso trabalhar um pouco mais para garantir o futuro. Maria olhou para mim com seus olhos azuis intensos e perguntou, quase em um sussurro, você vai ficar com a gente agora, né? Eu parei, sentindo que a pressão em meu peito aumentava. Não sabia como responder. Eu queria dizer que sim, que eu ficaria para sempre, que nunca mais sairia para um compromisso. Mas sabia que não era verdade. O império que eu construí, a empresa que era minha vida, exigia muito de mim. E Maria precisava de mim. Eu sentia que estava tentando ser duas pessoas ao mesmo tempo. O homem de negócios e o pai. E nenhum dos dois estava conseguindo ser o suficiente. Eu vou tentar ficar mais, Maria, prometo. Foi tudo o que eu consegui dizer. Mas eu sabia que não era suficiente. Com o tempo, a comunicação entre Clara e eu começou a melhorar. As palavras que trocávamos não eram mais apenas sobre Maria, mas também sobre nossas vidas. Eu sabia que Clara ainda carregava o peso do passado, menos a dor da separação, a angústia de ter tomado a decisão de me afastar dela, de esconder Maria. E embora eu tivesse perdão no meu coração, as cicatrizes ainda estavam lá. Eu sabia que nosso relacionamento seria complicado, mas algo em mim desejava uma segunda chance. Não apenas para nós, mas também para Maria. Certa noite, depois de uma discussão sobre os cuidados médicos de Maria, Clara se aproximou de mim, olhando para o chão, claramente excitante. Rafael, ela começou, sua voz baixa. Eu sei que você está fazendo o melhor que pode, mas eu ainda tenho medo de que você volte a ser o homem que era antes, o homem que não tinha tempo para ninguém, exceto para o trabalho. Eu observei em silêncio, ponderando suas palavras. Eu sabia que, em algum nível, ela tinha razão. Eu estava me afastando novamente, e não queria mais fazer isso. Eu sei que tenho que mudar, Clara, eu disse finalmente com sinceridade. Eu não posso mais ser o homem que você conheceu. Eu tenho que ser algo mais, para Maria, para você, para mim. Eu não posso perder mais tempo. Ela levantou os olhos, e eu vi, pela primeira vez, em muito tempo, uma faísca de esperança. Talvez não fosse tarde demais para nós dois. Talvez não fosse tarde demais para eu ser o pai que Maria precisava, e para tentar recuperar o que eu havia perdido com Clara. Nos dias que se seguiram, a realidade da minha vida começou a se revelar de uma maneira mais clara do que nunca. Eu tinha que fazer uma escolha menos, ou eu continuaria a ser o empresário que todos esperavam que eu fosse, ou eu começaria a ser o pai, o homem que minha filha merecia. Mas, antes de tomar essa decisão, eu sabia que havia algo que precisava fazer primeiro. Eu precisava estar com Maria. Eu precisava ser mais do que apenas um nome na certidão de nascimento dela. Foi então que tomei a decisão. Eu precisaria reduzir minha carga de trabalho, delegar mais e investir tempo com Maria. Eu sabia que não poderia ser perfeito, mas eu poderia ser presente. E para isso, eu estava disposto a sacrificar até mesmo o império que eu havia construído. Porque nada, absolutamente nada, valia mais do que a chance de ser o pai que Maria merecia. A decisão estava tomada. Eu não sabia o que o futuro
me reservava. Mas uma coisa era certa. Eu precisava estar presente na vida de Maria. Durante anos, eu me perdi nas prioridades erradas, acreditando que o sucesso profissional era tudo o que eu precisava. Agora, eu via com clareza que sem Maria, sem Clara, sem uma verdadeira conexão humana, todo o dinheiro do mundo não significava nada. Os primeiros dias após minha decisão de diminuir o ritmo de trabalho foram difíceis. Cada reunião cancelada, cada e-mail não respondido, parecia um peso a mais sobre meus ombros. Eu estava acostumado a ser o centro de tudo, a tomar as rédeas de tudo. Mas agora, enquanto Maria brincava no jardim e eu observava de longe, me sentia perdido. Não sabia exatamente o que fazer, mas sabia que não podia mais ser o homem que vivia apenas para os números. Maria, com sua curiosidade infinita e sua energia, era a razão de eu estar aqui agora. Ela, uma garotinha de olhos azuis intensos, me ensinava todos os dias a importância do amor, da paciência e da presença. E pouco a pouco, eu fui aprendendo a ser o pai que ela merecia. Com o tempo, começamos a formar uma rotina. Todas as manhãs, eu acordava mais cedo, para preparar o café da manhã, para nós dois. Embora fosse simples, aquele momento compartilhado era algo que eu nunca imaginaria ser capaz de valorizar antes. Maria, com seu jeito doce e engraçado, me fazia rir mesmo nos dias mais difíceis. Pai, o que é isso? Maria perguntou certa manhã, apontando para um pequeno pássaro que pousou na janela da cozinha. Ela estava com os olhos curiosos, como sempre. É um pardal. Filha, você sabia que eles sempre voltam para o mesmo lugar, depois de um longo voo? Ela olhou para mim, fascinada. Você acha que eu posso voltar sempre para casa, assim como o pardal? Eu sorri, tentando esconder a emoção que me tomava. Sim, Maria, você sempre pode voltar para casa. Aqui é o seu lugar. Esse momento simples foi o começo de algo profundo. Eu comecei a entender que ser pai não era apenas sobre dar instruções ou ser o líder. Era sobre estar ali, compartilhando momentos pequenos e significativos, e mostrando a ela que ela era mais importante que qualquer reunião de negócios, mais importante que qualquer contrato que eu pudesse assinar. As semanas passaram e, com o tempo, a comunicação entre Clara e eu se tornou mais frequente. Eu percebia que Clara estava mais aberta, mais disposta a falar sobre o que sentia, sobre o passado e sobre as razões que a levaram a tomar as decisões que tomou. Ela ainda sentia que, em algum nível, eu não havia mudado completamente. E talvez ela estivesse certa. Eu ainda tinha dificuldades em me desligar do meu trabalho. Ainda me via sucumbindo à tentação de viver no mundo das decisões rápidas. Tosni, Rafael, eu vejo o esforço que você está fazendo, Clara disse, enquanto tomávamos um café juntos em sua casa. Mas eu preciso que você me mostre que isso é real. Não apenas para Maria, mas para nós dois. Eu a observei, tentando entender o peso das palavras dela. Eu sabia que, apesar de todo o amor que eu estava tentando demonstrar, ainda havia uma barreira entre nós. Clara tinha razão. A mudança que ela precisava ver não era apenas sobre gestos externos, mas sobre uma transformação mais profunda. Algo que eu precisava conquistar, não em minha, mas ao longo do tempo. Eu entendo, Clara, eu disse, com sinceridade. Eu sei que ainda tenho muito o que aprender, e não estou esperando que você me perdoe imediatamente, ou que tudo volte a ser como era. Mas o que eu posso te prometer é que eu vou estar aqui, não só para Maria, mas também para você. Estou pronto para fazer o que for necessário. Clara me olhou, talvez pela primeira vez em muito tempo, com um olhar que não era de mágoa, mas de algo mais suave. Não era uma promessa de reconciliação imediata, mas era uma semente de algo novo. Algo que nós dois poderíamos tentar construir juntos, aos poucos. Embora os dias ao lado de Maria e Clara estivessem ficando cada vez mais comuns, eu sabia que o caminho à frente ainda seria difícil. As dificuldades no trabalho continuavam a surgir. Eu estava começando a delegar mais, mas a pressão de manter o império intacto estava me deixando tenso. Quando as coisas começavam a melhorar, em casa, algo sempre surgia para me puxar de volta ao meu antigo mundo. Em um dia particularmente difícil, recebi uma ligação de meu diretor financeiro, exigindo minha presença imediata para discutir uma possível crise com nossos investidores internacionais. O cenário estava tenso, e a verdade era que a empresa não poderia ser deixada de lado. Mas ao mesmo tempo, eu me vi em uma encruzilhada. Eu sabia que Maria estava em casa, esperando por mim. Ela havia me pedido, com uma simplicidade de criança, para que eu ficasse com ela mais tempo. Eu olhei para o telefone,
sentindo o peso da decisão. O que eu faria agora? Minha antiga vida estava me chamando, mas a vida que eu queria para Maria e para mim estava em risco, com uma decisão que pesou em meu peito. Eu disse ao diretor financeiro: eu não posso ir agora. Resolva isso sem mim. Eu tenho algo mais importante para cuidar. O tempo passou, e a vida, que antes parecia tão bem definida por prazos e números, agora era regida por Maria e as pequenas alegrias do cotidiano. Cada dia ao lado dela era um novo aprendizado. Mas, apesar da minha transformação, eu sabia que ainda havia muito por fazer. O passado não podia ser apagado, e as cicatrizes que ele deixou ainda estavam visíveis. O velho Rafael Costa ainda tinha resquícios dentro de mim, e mais cedo ou mais tarde eu teria que confrontá-lo. De uma vez por todas, Maria estava começando a ir à escola, e com isso, a rotina da casa ganhou um novo ritmo. Ela se animava com as pequenas coisas, o novo caderno de desenho, os amigos da escola, o sorriso que ela me dava quando me via chegar em casa. Mas ao mesmo tempo, eu percebia que ela ainda sentia minha ausência. Mesmo com todo o meu esforço para estar mais presente, ela sentia falta de algo mais, menos algo que eu não sabia exatamente como dar. A presença total de um pai. Pai, quando você vai me ajudar a fazer o meu trabalho de arte? Maria perguntou um dia, enquanto olhava para mim com seus olhos azuis penetrantes. Ela estava no canto da sala, com papéis espalhados ao redor e um pincel na mão. Eu sorri, tentando esconder a tensão que começava a crescer dentro de mim. Agora, Maria, eu estou muito ocupado com o trabalho, eu disse. Mas ela me olhou de um jeito tão sincero, tão cheio de esperança, que aquilo me cortou. Mas você disse que ficaria mais tempo com a gente, ela respondeu. Sua voz baixa, quase um sussurro. Aquilo me pegou de surpresa. Eu sabia que ela não entendia todas as implicações do meu trabalho, mas ela sabia o suficiente para sentir a falta de mim. Eu não sabia o que fazer. A tentação de voltar ao escritório e atender às demandas da empresa era grande, mas naquela hora, eu soube que eu tinha que dar algo mais a ela. Algo que não envolvia dinheiro, não envolvia sucesso ou poder. Eu precisava dar meu tempo genuíno. Tá bom, Maria, eu disse, colocando de lado a pilha de emales e o telefone, que ainda estava tocando na minha mesa. Vamos fazer isso agora. Os dias seguintes foram marcados por uma sensação de divisão interna. Eu tentava equilibrar minha vida profissional com a vida familiar, mas sempre que eu achava que havia encontrado o equilíbrio, algo acontecia para me lembrar de que isso nunca seria fácil. A empresa, com seus números e contratos, exigia cada vez mais de mim, enquanto Maria, com sua inocência, exigia minha atenção total. Certa noite, depois de um longo dia de trabalho, eu cheguei em casa e encontrei Clara esperando por mim. O olhar dela estava diferente, mais calmo, mas ainda havia uma tensão no ar. Quando ela me viu, fez um gesto para que eu sentasse à mesa. Rafael, precisamos conversar. Ela começou, olhando para mim com seriedade. Eu sei que você está tentando, eu vejo você fazendo esforços, mas ainda vejo que você está se afastando. Isso não é apenas sobre Maria, é sobre nós dois também. Eu respirei fundo. Ela estava certa. Eu estava tentando, mas no fundo, eu sabia que estava falhando em muitos aspectos. Eu não podia mais ser o homem que sempre colocava a empresa acima de tudo. Eu não podia mais deixar Clara e Maria em segundo plano. A minha vida não podia continuar sendo apenas sobre o império que eu construí. Eu sei que eu não estou sendo o homem que você precisa, Clara, eu disse, olhando para ela com sinceridade. Eu estou tentando mudar, mas não é fácil. Eu não sei como ser um pai completo, como ser um marido presente, mas eu prometo que vou lutar para ser melhor. Clara me olhou com um misto de compreensão e ainda uma ponta de dúvida. Eu não espero que você mude da noite para o dia, Rafael, ela respondeu. Mas você precisa me mostrar que está disposto a ser quem Maria e eu precisamos. Você precisa escolher o que é mais importante para você. Eu fechei os olhos, sabendo que a resposta estava diante de mim. Eu tinha que escolher. Não era sobre o trabalho ou o sucesso. Não era sobre conquistar mais no mundo dos negócios. Era sobre conquistar a confiança de Clara, de Maria, de mim mesmo. Eu precisava fazer da minha família a prioridade. Não apenas quando eu estivesse sem nada mais para fazer, mas sempre. Eu escolho vocês, Clara, eu disse, a voz firme. Escolho ser o pai que Maria merece e o homem que você precisa. Não será fácil, mas eu estou pronto. Nos meses seguintes, eu continuei fazendo ajustes em minha vida, mas agora, com uma clareza que antes me faltava. Maria e Clara se tornaram o centro
da minha vida. Não era fácil conciliar tudo, mas eu sabia que não poderia mais fazer da minha empresa a única coisa importante. Eu precisava ser mais para Maria, mais para Clara, mais para mim mesmo. Maria começou a florescer. Seus olhos brilharam com mais confiança à medida que ela via sua presença ser constante. Eu a ajudava com o trabalho de arte, como prometi, e ela me mostrava seus desenhos e pinturas com uma empolgação que me lembrava de como as coisas simples da vida podiam ser tão poderosas. Clara e eu começamos a reconstruir o que tínhamos perdido. Não era uma reconstrução fácil, e muitas vezes caímos em velhos padrões. Mas eu percebi que, em vez de tentar consertar tudo de uma vez, o que importava era seguir em frente, mesmo que fosse devagar. A confiança estava sendo reconstruída, e eu estava disposto a lutar por isso todos os dias. Finalmente, um dia, enquanto estava no parque com Maria, ela se virou para mim e perguntou: "Pai, você vai ficar para sempre agora, né?" Eu olhei para ela, e algo dentro de mim se acendeu. Ela estava esperando uma resposta clara, simples, e eu tinha a resposta. "Sim, filha, eu vou ficar para sempre", eu disse, sorrindo e acariciando seus cabelos. Era uma promessa, mas mais do que isso, era uma escolha. Eu escolhi a vida que eu não sabia que precisava, a vida que Maria e Clara me mostraram. E, com isso, o que parecia ser uma jornada difícil, agora parecia ser o caminho mais natural a seguir. Os dias passaram como uma nova era para mim. A cada manhã, quando eu acordava e via Maria correndo pela casa, perguntando sobre tudo e nada ao mesmo tempo, eu sabia que algo profundo dentro de mim havia mudado. A casa que antes era fria e vazia, agora estava cheia de risos, de perguntas incessantes e até mesmo de desentendimentos infantis, que, ao contrário de me cansar, me faziam sentir mais vivo. Eu estava lá, não só fisicamente, mas com todo o meu ser. Maria já estava com 7 anos e se transformava rapidamente em uma garotinha curiosa, criativa, cheia de imaginação. Ela adorava desenhar, e seus quadros coloridos preenchiam a parede do nosso pequeno escritório. Seus olhos, ainda com aquele brilho azul que sempre me lembrava de mim mesmo, estavam mais confiantes. Eu via nela uma menina que sabia que seria amada, que teria um futuro brilhante, e que eu seria a razão de grande parte disso. Clara e eu também começamos a melhorar. As conversas, antes tensas e carregadas de ressentimentos, agora se tornaram mais leves, mais fluidas. Não éramos perfeitos, não seríamos nunca, mas tínhamos algo que antes faltava: menos tempo. Tempo para viver, para errar, para aprender e, mais importante ainda, para corrigir. Eu, que antes vivia na ânsia constante por mais conquistas no trabalho, agora me via nos pequenos momentos. Cada sorriso de Maria, cada risada do Clara, cada dia em que minha casa se tornava mais cheia de vida do que de tarefas e êmales, me fazia entender que, talvez, eu tivesse encontrado a verdadeira grandeza, menos aquela que não é medida por números, mas por afetos. Uma manhã, depois de um longo e cansativo dia de trabalho, eu parei para refletir. Eu olhei pela janela do meu escritório, observando a cidade que eu tanto amava, mas também percebia que que antes parecia ser meu mundo, agora parecia distante. Eu sabia que a minha verdadeira missão não estava em ser o chefe de uma grande empresa, ou em acumular mais poder. Minha verdadeira missão era ser o homem que minha filha e minha esposa precisavam, e isso não tinha preço. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que não podia abandonar o que havia começado. A Costa Technologies ainda era parte de mim, e ela precisava de direção, de liderança. Eu não poderia deixar minha empresa à deriva, e sabia que, de alguma forma, tinha que encontrar uma maneira de equilibrar ambos os mundos. Eu não queria mais ser aquele que se escondia no trabalho, mas também não queria ser aquele que deixava tudo para trás, em nome da família. A resposta estava no equilíbrio, no caminho do meio. Foi então que tomei a decisão. Eu começaria a delegar mais, dar mais liberdade aos meus gerentes e líderes da empresa para tomarem decisões. Eu queria estar presente no trabalho, mas de uma maneira diferente, mais sábia, mais equilibrada. Eu iria dedicar mais tempo à minha família e, ao mesmo tempo, manter o legado da empresa que eu criei. Eu sabia que seria um desafio, mas sentia que era o único caminho possível. Naquela noite, eu e Clara nos sentamos à mesa, compartilhando um jantar tranquilo, enquanto Maria se preparava para dormir. O som da cidade que antes me parecia ensurdecedor, agora parecia uma melodia suave, como se o mundo ao meu redor tivesse se acalmado, esperando por mim. Eu tenho algo a te contar, eu disse, quebrando o silêncio. Clara me olhou
curiosa, e Maria apareceu na porta, com seu pijama de ursinho, ainda com os olhos brilhando. Não é nada demais. Eu continuei, só estou pensando em como será o futuro. Como será nossa vida? A vida de Maria. Como podemos continuar a crescer aí e aprender juntos? Eu sei que não sou perfeito, mas eu tô pronto para construir esse futuro com vocês. Clara sorriu suavemente. Sua expressão, refletindo tanto alívio quanto orgulho. Ela se aproximou e segurou minha mão. Eu sei, Rafael, e sei que, agora, estamos realmente construindo algo. Algo que vai durar. Maria, com sua inocência infantil, interrompeu o momento de silêncio com uma pergunta simples. Papai, você vai continuar me ensinando a desenhar? Eu sorri para ela, meu coração cheio de uma sensação que nunca pensei que experimentaria. Felicidade genuína. Sim, filha, vou continuar te ensinando. O futuro ainda era incerto, cheio de desafios, mas ao olhar para Maria e Clara, eu sabia que estava pronto. A cada dia, a cada decisão, a cada escolha que eu fazia, eu construía não apenas um legado profissional, mas uma vida verdadeira, cheia de amor, de desafios, de aprendizados. Maria e Clara me ensinaram mais do que qualquer número ou contrato poderia ensinar. Elas me mostraram o que significa ser um homem de verdade, um pai, um marido. E eu sabia que, independentemente de como o futuro fosse, eu continuaria nessa jornada com elas ao meu lado. Naquele momento, eu fiz uma promessa a mim mesmo. Uma promessa simples, mas profunda. Não importa o que aconteça, eu escolho ser presente. O resto viria com o tempo. E eu estava disposto a enfrentar qualquer coisa, com elas ao meu lado.